Fala galera, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos aqui ao podcast do Surf 360, mais uma semana aqui nos estúdios da Live Sports, para você que acompanha pelo nosso canal no YouTube, também através do Spotify. Se inscreva já nos nossos canais, ative as notificações para ficar ligado em todos os episódios aqui do nosso podcast Surf 360, comigo Maurício Ferreira, na companhia dele Thiago Blum, também aqui nos estúdios da Live Sports. E eu tô ficando mal acostumado com esses nossos convidados. E o Thiago Blum aqui do nosso podcast, tudo bem? Só tem gigante. Ah, aqui é com a gente assim, ou é all in ou nada. Tudo bem? Tudo bem, Mal, pessoal ligado no nosso podcast, mais um capítulo aqui, mais um episódio. E hoje a gente vai fazer uma conexão com o Nordeste brasileiro. Oh, maravilha, hein? Você esteve por lá, né? Você teve um pouquinho mais ao sul, né? Isso, não tão próximo ali de onde está o nosso convidado de hoje, mas o Nordeste é bom demais. Maravilhoso, sempre maravilhoso. Esse cara, Mal, eu considero como, ao lado do Adriano de Souza, o principal responsável por começar uma história que depois se transformou no que todo mundo conhece hoje como a Brazilian Storm. Sim, né? É o capitão. Hoje o capitão, substituindo o Adriano de Souza, que era o grande capitão, né? E a gente vai lá para Natal, Ponta Negra. Jadson André tá com a gente, grande convidado, uma figura incrível. E vamos bater esse papo com ele. E aí, Jadson, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite e sempre um prazer conversar contigo. Opa, uma honra estar aqui com vocês. Finalmente conseguimos sentar aqui para trocar esse papo e acredito que vai ser muito legal. Boa, a gente já não fala há um certo tempo com o Jadson, né? Nossa última entrevista com ele em Saquarema, ainda no ano passado. Verdade. Durante a etapa brasileira do Circuito Mundial, que a gente pôde conversar um pouquinho mais com o Jade também. Foram vários assuntos, né? Domínio brasileiro no Circuito Mundial. Claro que a gente vai falar muito sobre isso também, com o Felipe Toledo conquistando o bicampeonato mundial. O Jadson conhece muito bem toda essa Brazilian Storm também. E claro, né, Jadson, tem uma questão também agora, o circuito mundial foi encerrado com o título do Felipe Toledo, mas ainda com muita coisa em jogo para a nossa seleção brasileira. Como está a preparação de vocês agora já pensando na etapa de Portugal também do Challenger Series, né? São outras duas etapas a definirem os classificados para o CT em 2024. Como está essa preparação de vocês no momento em que vai tudo se cercando, né? Tudo vai se chegando à sua reta final, vai ganhando uma importância cada vez maior nesse cenário de disputa para voltar à elite do circuito mundial. Cara, eu viajo daqui a 5 dias para Portugal. E Portugal é um lugar, cara, que eu tenho, talvez é o país das lembranças assim mais incríveis da minha vida em termos de vitória, né? De vencer competição. Foi onde eu venci o tão sonhado título júnior, que quando eu tinha 17 anos, que eu sempre batia na porta e nunca conseguia vencer o Mundial, e foi em Portugal onde eu venci. E foi em Portugal onde eu praticamente carimbei 3 entradas para o WCT. No primeiro ano que eu entrei, eu estava praticamente classificado em junho, mas foi com o segundo colocado em Açores que eu bati mesmo o martelo, e aquela vitória back-to-back em Cascais, né? E também foi um ano que eu, no 2013, 2012 eu tinha machucado meu joelho e acabei não competindo. Enfim, então estou indo para lá, sempre lembrando esses eventos, esses momentos, e espero que mais uma vez Portugal possa ser um evento especial para mim. E depois tem Saquarema fechando o circuito, né? Nesse momento você está em 15º lugar, uma boa chance aí de se classificar, de voltar para o CT. Na verdade, voltar de onde você não devia ter saído, né, Jadson? Você só perdeu essa vaga porque ele se lesionou no começo do ano, infelizmente perdeu a primeira metade, né? Quando você voltou já com corte já feito, e perdeu essa vaga, mas foi em Saquarema que você competiu para valer nesse CT desse ano de 2023 e foi muito bem. A expectativa então é ir bem em Portugal e poder se reclassificar, indo bem em Saquarema, onde você conhece muito bem essa onda?
Cara, se por acaso a gente chegar em Portugal e vencer a etapa, praticamente a gente garante, né? Uhum. Com esse formato novo aí, qualquer atleta que vencer uma etapa e conseguir ali um nono, o cara tá tipo 90% dentro da classificado, sabe? E eu já tenho um quinto e um nono, então se por acaso eu chegar em Portugal e vencer a etapa, tem grande chance da gente sair, e tipo, 90% de chance da gente sair de Portugal classificado. Olha que coisa maravilhosa que a gente falava do Nordeste, né? Dá pra ouvir o Ben TV ali ao fundo do Jadson enquanto ele conversa com a gente. Ô, coisa boa, viu? Ô, Jade, você já se adaptou completamente a esse formato do Challenger Series, né? Porque a gente conversou por aqui também com outros nomes brasileiros que estão na disputa, com o Ian, com o Ed Groja, e eles falaram bastante, não sobre dificuldade do formato, né? Mas justamente a necessidade de uma adaptação, porque você já na primeira rodada não tem mais aquele no loser, então perdeu, vai para casa, não tem repescagem, tudo isso aumenta um pouco mais da pressão. E claro, né, com toda a sua bagagem já de CT, a sua experiência, foi fácil essa adaptação? Talvez uma virada de chave para o entendimento de que a disputa do Challenger ela é completamente diferente do CT? Cara, pra falar a verdade pra vocês, é tudo muito novo pra mim, porque desde 2000 e... O cachorro quer brincar. Desde 2000 e... desde 2018 que a gente tá na Elite, né? E desde então houve algumas mudanças aí no circuito e não só no WCT, mas também no QS, né? No Challenge, que hoje é o Challenge. Mas desde 2018 que eu não participo do circuito, entendeu? Inclusive, eu competi no, acho que 2019, que foi, eu fiz 3 finais seguidas e comecei o ano já classificado já pro ano seguinte, Aham. no caso para 2020, porém nós não tivemos circuito em 2020 por causa da pandemia, né? Então, assim, é novo para mim, não tem como falar que eu me adaptei ou não, porque está sendo meu primeiro ano, depois dessa lesão, como vocês já tinham falado, e, cara, não é fácil, já era difícil e tornou-se mais difícil ainda, cara. É pouca gente, poucas etapas e um nível, assim, cara, muito alto e praticamente zero margens, assim, para qualquer tipo de erro, né? Porque primeiro você tem que acabar ali entre os 10 da sua região e o Brasil talvez tenha os melhores atletas, né, no surf hoje da atualidade, então, mano, tá difícil. Então, assim, eu dei uma prolongada na resposta porque realmente é novo para mim, mas eu não tenho como responder vocês se eu me adaptei ou não, porque esse ano eu só participei de 3 etapas, então tem muita coisa aí pra gente. Eu espero não me adaptar, né? Espero voltar aí pro meu lugar. Como vocês falaram, eu não tive nem chances de lutar pela minha vaga no CT, pelo corte, mas essa é a realidade que a gente se encontra hoje, então estou com com os pés no chão, buscando o meu e espero que possa dar tudo certo. O Maurício falou aqui, Jadson, sobre o Nordeste, né, que é muito legal e tal. E o Nordeste tem uma história muito forte no surf, né? Forma muitos atletas, muita gente boa, Paraíba, Ceará e por aí vai. Mas eu queria falar do Rio Grande do Norte, cara. O Rio Grande do Norte sempre teve muitos atletas de ponta, né? Joca Júnior lá no passado, que já tem agora uma segunda geração, que é Samuel Joquinha, a família Jones, né? O Cocota, Alain e agora o Mateuzinho, Arthur Vilar, isso nem sem falar de Matheus, você, Ítalo, Israel Júnior, campeão brasileiro, Matheus Senna, né, que é o seu pupilo agora que está arrebentando aí no Dream Tour também. O que tem nessa água salgada aí do Rio Grande do Norte que tanto atleta bom sai daí, meu? cara, realmente o Rio Grande do Norte quando a gente fala de especificamente de surf, é um lugar assim abençoado, né? De vários nomes assim
Às vezes eu não gosto de citar nome porque sempre esqueço alguém e esse alguém fala, poxa, tu falou de todo mundo, esqueci. Eu falei, cara, são tantos. Mas, poxa, vem de, cara, Felipe Dantas, Fabrício Júnior, aí vem Calunga, Emerson Marinho, Danilo Costa, Marcelo Nunes, Joca Júnior, Júnior Rocha, ah, cara, Rodrigo Jorge, muitos Tomb Raiders aí depois vem. Tem eu, tem Ítalo, e tem o Matheus Senna, tem o Alan Jones, o filho do Alan. Cara, é muita gente mesmo. E graças a Deus, muita gente com talento, sabe? E, mas eu acredito, cara, que um dos motivos, assim, de sair tanto atleta daqui é o clima, cara. Não existe inverno aqui, né, cara? Quando tá frio aqui são 24 graus, então a gente nunca precisa colocar um long john, até mesmo um short john para surfar. Eu boto um short john, vou surfar, eu fico pingando, parece que eu tô numa sauna. Então é gostoso. Então tu é pequenininho, tu começa a surfar, tu se apaixona e todo dia tá perfeito para surfar. Talvez no Sudeste, quando tu se apaixona pelo surf, quando tu é pequenininho, aí tu acorda de manhã, tá ali 6 7 8 graus, fala, caramba, tá muito frio, entendeu? E isso aqui não existe. Então, eu acredito que talvez por causa do nosso clima, assim, talvez a gente possa ter um pouco de vantagem. E nós temos ondas de janeiro a janeiro, cara. As ondas aqui não fica algo, tipo, não quebra como um Saquarema, como, por exemplo, um Regência, ou o Batuba, um Guarujá da vida, é, sei lá, Prada Vila, em Bituba, enfim. Mas todo dia a gente tem 2 pés de onda perfeito para surfar, entendeu? Então a gente pode surfar realmente todos os dias durante o ano inteiro. Eu acho que isso é uma vantagem boa pra gente. E além desse lado de vocês se prepararem durante todo o ano, né, com as condições que são oferecidas aí também, né, Jadson, vocês estão acostumados, né, a passar a maior parte do ano viajando, longe da família, longe de casa. O quanto ficar em Natal para você também, né, ficar próximo à sua família, é, te dá esse gás que você precisa, né? Nesse momento a gente está falando de uma retomada para tentar voltar à elite do circuito mundial, mas além do fator surf, né? O lado mental também, o lado da família, o lado psicológico, o quanto passar um tempo no Rio Grande do Norte te preenche também por esse outro lado para você chegar bem mentalmente nas competições para poder encarar, enfim, toda essa pressão, a necessidade de dar uma resposta para os seus patrocinadores, tudo isso que envolve essa pressão em cima de um surfista profissional. Cara, eu particularmente, eu saí de casa muito cedo, então esse nessa questão de saudade de casa e família, óbvio, não vou falar que não, que nunca existiu, mas eu saí de casa, se eu não me engano, com 12 ou 13 anos de idade, então acabou que eu meio que fiquei longe, distante da família, me acostumei com isso. O mundo se virou a minha família, o avião virou minha casa, sabe, cara? Então, isso para mim nunca foi assim um problema. Obviamente, sinto saudades de casa, mas eu sempre fiquei muito de boa viajando durante 4, 5, 6 meses sem retornar. E mas desde a pandemia eu tenho ficado muito tempo em Natal, cara. Desde a pandemia eu tenho ficado muito tempo em casa, porque na pandemia nós não viajamos e depois da pandemia o circuito mudou, né? Teve essa mudança de uma certa forma assim agressiva, né? Nós antes a gente começava o circuito no final de fevereiro, começo de março, e o circuito acabava em dezembro, quase no Natal, né? O É. Five Masters. Então a gente praticamente ficava aí é, eu que sempre fiz o circuito WQS, mesmo estando no CT, eu saía de Natal no final de janeiro e no final de dezembro, então eu ficava um mês em Natal. Então assim, então depois da pandemia, o circuito acabando em agosto, eu fui praticamente 6 meses em casa. Então nos últimos 4 anos aí, nos últimos 3, 4 anos, eu tenho ficado muito, muito tempo em casa mesmo. E esse ano, infelizmente, devido à lesão, fui obrigado a ficar praticamente o ano inteiro em casa. Ô Jadson, você é um cara que já está no circuito, como a gente falou, desde 2010, tem uma experiência incrível.
grandes momentos. E eu queria que você lembrasse de 2 momentos pra gente. A sua vitória contra o Kelly em 2010, seu terceiro campeonato no CT você já venceu, e venceu o cara, né, o Kelly, que ainda estava no auge naquela época. E eu queria que você lembrasse da temporada de 2016 também, que foi muito marcante, acredito que para você, eu já ouvi você falar que é um dos dias mais felizes da sua vida, quando você consegue a reclassificação surfando em Sunset. E para quem assistiu esse campeonato também, foi muito emocionante, porque foi uma escalada muito, né, forte, tanto em Haleiwa quanto Sunset, para conseguir uma reclassificação. Queria que você lembrasse esses 2 momentos. Sim, 2010 foi o ano que eu venci a minha etapa no WCT, logo na minha terceira etapa, logo na minha terceira participação, né, na Elite. Alguns atletas aí já tiveram o privilégio de, mesmo antes de fazer parte da Elite, já participar de várias etapas, né? Então, não foi meu caso, então, e de uma certa forma foi até bom, porque eu tive que batalhar pelo meu, como desde sempre. Nunca, todas as vezes que eu participei de uma competição, que eu ganhei um campeonato, vocês podem, modesta parte falando, vocês podem ter certeza que foi puro mérito, não teve nenhum tipo de, assim, enfim. Mas, cara, 2016 cara, foi um ano muito, muito especial, porque eu perdi aquela bateria em Portugal pro Julia, e eu praticamente ficou quase impossível me classificar pelo CT. Era uma combinação assim, cara, de, sei lá, 15 resultados diferentes, fora que eu tinha que chegar na final em pipe, né? Então, eu voltei de Portugal e fui direto para Joaquina participar da etapa do QS, eu acho que era na etapa 6.000. Hang loose, né? E isso, hang loose. E eu acho que eu tava nem entre os 100 primeiros colocados do QS, cara. E aí eu fiquei em segundo, dei um pulo gigantesco no ranking. Aí eu cheguei em Haleiwa. Aí tinha que fazer final em Haleiwa para entrar no top 10. Aí na última onda, na semifinal, eu precisava de, se eu não me engano, 6,67. Eu peguei a onda e fiz 6,63. Aí me colocou ali, eu acho que entre os 14, mas quando você está muito perto assim do top 10, cara, para você tirar uma diferença de pontos assim é muita coisa. Então eu fui para Sunset precisando fazer outra semifinal, né? E aí eu consegui fazer essa semifinal em Sunset, foi um campeonato assim surreal. Eu lembro que tinha atletas que estavam na minha frente que chegaram a comemorar a classificação deles, porque eles avançaram para quartas, então se eu perdesse nas quartas, eles já estavam dentro. Então esse atleta chegou a comemorar com a equipe dele, com o patrocinador dele, na beira da praia em Sunset, porque as minhas quartas era somente eu, George Smith, Joey Parks e o Ethan Will. Aí os caras pensaram que eu não ia passar essa bateria. Cara, foi tipo, eu não falo que foi uma falta de respeito, mas eu olhei e falei, cara, esses caras estão ficando doidos, meu. O campeonato não acabou, velho. Aí eu lembro que eu fui, fiz uma bateria surreal em Sunset e passou eu e o Jory e ganhei do Ethan e do Joe numa bateria onde todo mundo somou 16 pontos, sabe? E aí, quando eu passei pra semi, o cara que tava nas quartas, ele tinha que passar pra semi para ele ficar na minha frente, porque uma vez que eu passei para semi, eu passei ele, e quando ele passava para semi, ele me passava. Então, o cara não conseguiu ficar em pé, mano, nas quartas dele, porque o cara comemorou pensando que estava dentro, que eu ia perder, e acabou não surfando nada. Caramba. Enfim, mas foi um evento muito especial para mim e sem dúvidas vai ficar marcado. Quem era, Jade? Relembra pra gente.
Ah, deixa quieto. Mas você vê como foi um momento tão importante na carreira do Eu não Jadson. vou falar que foi o Ezequiel Lau, velho. O Ezequiel, na casa dele ainda, né, cara? Na casa dele. Na casa dele, cara. Não, mas você vê como é importante, porque o Jadson começou falando de uma vitória dele no CT contra o Kelly, e a história mais emocionante, você vê brilhar os olhos quando ele contando a história dessa história do Avaí, do QS. E Jadson, Ah, sem dúvidas, cara. Foi outra coisa. E você acabou se especializando nessa de deixar a torcida brasileira de coração apertado para se reclassificar, né? Porque o ano passado também, com a primeira edição do corte de meio de temporada, você deixou o finalzinho, que era a Margarete, e ganhou de novo do Kelly para voltar para o circuito de novo, né? Eu tive que vencer o Kelly lá 2 vezes, né, cara? Eu venci ele no round 2 e tive que vencer ele no round 3. E e também, cara, acho que foi 2018, cara. Eu parecia replay em Sunset, a mesma situação, virando na última onda, a mesma coisa assim. E no ano de 2000, foi 2000 quando? 2022, né? Que última etapa, eu precisava fazer ali na minha cabeça eu precisava no mínimo de uma semi em Margaret River, cara. Eu precisava no mínimo de uma semi. Então, eu tava, cara, de verdade, eu tava muito, muito de boa assim no campeonato, porque era um resultado muito difícil de fazer, né? E ainda mais nós, Goof, né? A gente tem um exemplo do Gabriel, que o Gabriel esse ano falou que um dos objetivos dele era vencer Margarete, porque Margarete é um evento muito ruim pra gente, sabe? É muito difícil, é muito ruim assim, tipo, não se encaixa, sabe? Do nosso surf. Então eu tava, cara, muito em paz, assim, de espírito, muito tranquilo. Aí eu lembro que eu tava, mas ao mesmo tempo eu tava muito conectado, assim, né? Eu não quero ficar levando para esse lado religioso, mas eu tava muito conectado com Deus. E, cara, no dia que no dia que eu garanti minha vaga, eu, eu não sabia de absolutamente nada até eu vencer o Kelly no homem a homem, né? Quando eu venci o Kelly, eu dei a entrevista para a Laura Never, a Laura falou para mim, cara, você praticamente fez o corte. É engraçado que eu chego a travo na hora assim, tipo, como assim? Eu acho que nós éramos 12 disputando uma vaga e 9 já tinha perdido. Eu era o único que tinha passado a bateria. E aí tinha mais 2 atletas que ia competir, que também eram underdog, né? Que era a zebra da bateria, ia competir contra a top seed. Eu falei, vixe, doido, tá muito perto de eu fazer o corte, então. Esses 2 atletas perderam, não passaram a bateria deles, que foi o Ezequiel Lau De novo. e de novo, né? O Zic perdeu pro Jory e o peruano perdeu pro Jack. Aí quando esses 2 atletas perderam, tipo, acabou o dia, eu já estava garantido. Só tinha uma vaga que quem ia disputar era o Owen, que já tinha perdido pro Miguel, e ele tinha que torcer pro Metals não vencer o Samuel. Mas a minha vaga já estava garantida. Então, cara, foi muito surreal, porque eu tava muito nem aí, tá ligado? Não nem aí, eu tava, tipo, só focado em fazer minhas baterias, que eu tava muito distante de fazer o corte. Entendi. E passei aquela bateria, fiquei assim, cara, muito perto, sem nem saber, mano. Foi muito doido. Episódio dessa semana do podcast Surf 360, a gente está conversando com o Jadson André. E Jade, conta um pouquinho pra gente, você disse agora, né, você entrou nessa disputa não pensando tanto em resultado e talvez isso, em termos de pressão, né, ajude para você lidar com uma tranquilidade, uma normalidade maior para conquistar um bom resultado. Eu queria te ouvir como é o Jadson André nas competições. Se é do cara que fica mais pilhado antes das baterias, que gosta de colocar aquele fone de ouvido e escutar uma música para ficar pilhadão, para ficar
ligado no 220, ou se você já é o cara que é um pouco mais tranquilo, gosta de ficar ali, às vezes no silêncio, pensando o que vai fazer, traçando uma estratégia. Como que é o Jadson André? Conta um pouquinho pra gente desse seu momento particular, muito próximo ali já de entrar na água para a disputa de uma bateria. Depende muito do meu estado, cara, do meu estado emocional, do como eu estou me sentindo, se eu estou muito acelerado, se eu tomei muito café antes, se eu tô um pouco mole assim devido ao cansaço, ou fuso horário, etc. Então, eu não tenho uma rotina padrão, sabe? Não é algo assim, robozinho. Essa eu virei nessa bateria. Essa aí foi a onda que eu virei contra o, o Joe e o Ethan Que a gente tava no falando. Sunset em 2016. E então, como eu falei, cara, depende muito do meu dia, entendeu? Tem dia que eu escuto uma música para realmente me acelerar, tem dia que eu não escuto nada, que eu estou muito em paz, tem dia que eu escuto música para me acalmar, então, assim, depende muito do momento, sabe? Depende muito do momento. Ô Jadson, você passou, durante esse período que você está no circuito, por algumas gerações, né? Você pegou, como eu falei agora há pouco, o Kelly ainda no auge, teve Mick, teve Joe, como você citou, George, depois todo o pessoal brasileiro aí, Felipe, Gabriel, Ítalo, toda essa galera. Quem que é o adversário mais casca grossa que você enfrentou nesse tempo todo? Um cara que você fala assim, nossa, eu vou ter que quebrar. Claro que tem muito cara bom, né? Todo mundo que tá no CT são tecnicamente muito bons, mas quem é o cara que sempre deu dor de cabeça, que você falou assim, pô, esse cara é casca grossa de enfrentar, o melhor competidor que você enfrentou? O Kelly não vale porque ele é freguês do É, Jadson, né? exato, exato. Cara, o Adriano, ele era muito perfeito, cara, competindo, sabe, em todos os aspectos, assim. Eu até, obviamente, o Gabriel também é um cara muito, muito perfeito competindo. Toda decisão que ele toma é muito calculada, muito sinistra, assim. Mas o Adriano, cara, sempre deu muito pau nessa estratégia em cima do Gabriel, sabe? A gente aqui não tá falando de talento ou de surf, estamos falando do competidor, né? Então, cara, sem dúvidas o Gabriel e o Adriano de Souza é os mais, assim, bizarros dentro da água, mas já que o Adriano tem um edge aí em relação à competição em cima do Gabriel, cara, eu fico com o Adriano. Ô, Jadson, aproveitando que você citou o Adriano agora, né? O Bloom lá no início falou um pouquinho sobre a importância de vocês dois, né? Os capitães dessa Brazilian Storm, desde que o Brasil passou a tomar conta desse cenário do surf mundial. Você, obviamente, agora já falou sobre o Adriano, né? O quanto ele é um atleta diferenciado quando a gente pensa em estratégia, quando pensa em competição, aquilo que é necessário fazer dentro da água. E eu sei que é difícil falar de você mesmo, mas você tem noção da grandeza de tudo que você representa também para o surf brasileiro hoje está aproveitando esse bom momento com os títulos do próprio Adriano, do Ítalo, do Gabriel, do Felipe, mas a sua participação, tudo que você também contribuiu para que hoje o Brasil pudesse aproveitar esse bom momento? Eu tenho, sim, eu tenho bastante consciência disso, né? Mas você nunca vai me ver assim, tipo, puxando esse assunto, tipo, ah, não, mas você tem que saber que eu fiz isso, eu fiz aquilo, entendeu? Geralmente as pessoas falam disso, principalmente quando a gente está conversando em entrevistas, podcast, enfim, mas sim, eu tenho muita clareza e consciência e noção da importância que eu tive nessa, nesse momento que o Brasil vive, né? Esse momento tão especial. Inclusive, quando vocês estavam falando aí, estava passando umas ondas minhas, aparece um aéreo meu que na época acho que foi 480 na bateria contra o Joe lá em Rossegó, que eu fiz essa final. Inclusive, eu ganhei do Joe nessa bateria aí. Eu perdi pro John John a final em 2000
em 2014. Eu acho que foi 4,80 o aéreo, e hoje esse aéreo aí tá valendo 7, 8 novamente, então é muito doido isso. E o aéreo foi há quase 10 anos atrás, né? Então, assim, e sim, eu tenho consciência demais disso e me sinto orgulhoso, né? A gente sabe que é da nossa cultura do brasileiro viver muito o intenso momento, o atleta que está mais ganhando, o atleta que está mais assim em alta, né? Uhum. Mas eu fico muito feliz quando, por exemplo, vocês agora deram destaque a isso, e então eu me sinto essa onda aí. Então eu me sinto muito honrado. Legal. Merece muito, merece Não, muito. merecido. E eu queria tocar num ponto que ele é até um pouco mais profundo quando a gente fala não só do surf, mas do esporte brasileiro, que as pessoas aqui no Brasil, e o Jadson disse isso agora, né? A gente está muito habituado a olhar para quem está ganhando e não para o todo, né? Exatamente. E aqui no Brasil, o pessoal tem uma mania muito feia de esquecer rapidamente nomes que talvez não foram campeões mundiais, mas como o Jadson, que participaram diretamente na evolução de um esporte que hoje no Brasil é um dos mais praticados. Você disse, né, Jadson, que você tem a ciência de tudo que você representa, mas eu queria ouvir do outro lado agora se você acha que você tem esse reconhecimento, o que você sente do mundo do surf, né? E é um esporte que tem crescido cada vez mais no Brasil, principalmente depois daquele boom com os títulos mundiais do Gabriel, do Ítalo, depois da Olimpíada também, que ajudou a espalhar bastante o surf aqui no Brasil. Mas se você sente esse reconhecimento, né? E principalmente de quem é do meio, de quem está acompanhando diretamente o surf brasileiro. Cara, inclusive, essa semana eu dei gravei um outro bate-papo com o pessoal e falei sobre isso, que o Adriano foi o cara que quebrou uma barreira, assim, e eu cheguei logo na sequência para reforçar, né? Mas antes do Adriano, e obviamente antes de mim, existiram vários outros atletas, né, cara, que o, eu sempre falo, o primeiro nome que vem na minha cabeça é o Pedro Rosa, que, cara, era um animal, o cara era sinistro. O Vitor Ribas, Renan Rocha, aí tem o Neco, o Peterson, o Raoni, o Heitor, o Marcelo. Cara, é meio delicado falar nomes porque você sempre acaba esquecendo alguém, entendeu? Mas, voltando ao meu assunto assim, cara, eu fico muito feliz por saber que quem realmente deve saber e ter essa gratidão e esse carinho são as pessoas que realmente vivem o surf. São vocês, meus patrocinadores, meus companheiros de trabalho, sabe? Mas o surf tomou uma proporção tão grande, né? Que tem milhares de torcedores de futebol que agora acompanham o surf, Os né? juízes Porque o também, cara é né? fã do Gabriel, que o cara é fã do Gabriel, o cara não vai torcer pro Felipe Toledo. É o que eu mais vejo, porque né, eu sou o Gabriel. Cara, irmão, isso aqui não é Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco, ABC ou América. Isso aqui é um esporte individual, surf. Estamos representando o Brasil no circuito mundial, mano. Então, esse torcedor aí, ele, tipo, eu sou o time lá do Egito da quarta divisão, tá ligado? O cara não quer nem saber, tá nem aí. Então, assim, eu entendo, né? Tudo tem um lado positivo, o lado bom e o lado ruim, né? O que seria o lado ruim? Esse novo público, o surf chegou num patamar tão grande que atingiu novas pessoas, saiu do surf mesmo, da galera que ama, que vive a essência do surf, né? E isso é bom para o patrocínio, que vai vender, né? Que o surf vai crescer, vai ter mais empresas, mais marcas. Isso é excelente, excelente. Mas respondendo a sua pergunta no contexto geral, não, cara. Tem muita gente que não faz a mínima ideia, sabe? Ô Jadson, você falou de Gabriel e de Adriano como competidores, os principais competidores. E tecnicamente, vamos pegar a galera que está hoje em dia. Você acha que o Felipe realmente hoje é o melhor surfista do mundo? Tecnicamente? Cara, cara. Felipe tá embaçado, mano. Felipe tá complicado demais. E o Felipe, ele sempre foi um cara muito, sempre teve um talento, assim, fora da curva, né?
Mas ainda era, como a gente fala aqui no Nordeste, ainda era muito franzinozinho, né? Ainda era magro, ainda não tinha tanta força, mas mesmo magrinho, pequenininho, ele já tinha uma das rasgadas mais fortes do circuito. E falei, cara, quando esse moleque amadurecer, pegar o corpo dele, colocar a cabeça dele no lugar certo, na hora certa, que isso tem pessoas que já nascem assim e tem pessoas que aprendem durante o processo, né? E, cara, ele hoje se transformou, ainda mais com esse formato novo aí, bicho. A, a WSL me perguntou, né, o que é que eu achava desse formato novo. Né, por eu ser um dos representantes, eu participo de bastante coisa internamente, assim, e eles me perguntam muita coisa. Não que eles vão fazer o que eu acho, né, o que eu falo, mas a gente é comunicado. Falei, cara, depende do que vocês querem, né? Eu só posso garantir uma coisa: se vocês fizerem 10 anos em Loas, Felipe ganha no mínimo 7. No mínimo 7, irmão. Não existe hoje surfista no mundo para ganhar do Felipe em Loas. Ainda mais nesse formato que o cara vai ter que vencer ele 2 vezes seguidas, entendeu? Então, eu não consigo imaginar. Mas quando fala de talento, cara, nossos 4 atletas não tem igual. Gabriel Medina, Felipe Toledo, Ítalo Ferreira e vocês podem anotar aí, Iago Dora. O Iago é muito talentoso, mano. Iago ainda não chegou nem nos 60% do que ele vai ser. Se Demais. ele continuar nessa pegada que ele tá, com o pai dele, que é uma pessoa incrível, um ser humano incrível, que entende muito, eles têm um trabalho muito bonito, Iago vai se transformar em algo assim que vocês vão falar, caramba! E esse público novo vai ficar, nossa, como não, Iago, você... sabe? Sim. Então esses 4 são os atletas mais talentosos do mundo, Iago, Felipe, Medina e Ítalo. E é muito legal ouvir o Jadson falar dos caras, porque quem acompanha, como falou, o Jadson falou de perto, é muito bonito ver a reação que o Jadson teve nas conquistas dos brasileiros, né? A gente vê, né, Jadson, que você ficou muito emocionado quando o Felipe foi campeão pela primeira vez, a vitória do Felipe de novo, Sim. as festas, a comemoração que você tem, o Ítalo, né, que é seu parceiro, um cara que cresceu com você. Então, essa integração faz toda a diferença. E agora, essa semana mesmo, a gente viu, né, Ítalo, Gabriel e Felipe no rolê o tempo inteiro, né? A rivalidade que existe Irado isso, muito irado. saudável, né, cara? E o respeito e a admiração. Eu acho que isso que tem feito o Brasil muito forte nesses últimos anos também. Toda a bateria tem uma torcida ali, a galera torcendo, apoiando, vibrando. É muito bonito isso, Jadson. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa união dos brasileiros. Eu particularmente, cara, eu sou muito fã dos moleques, sou muito fã dos caras mesmo. E não só fã, como sou torcedor, né? Eu torço muito por eles. Então, ixi, o Pitombinho endoidou ali, mano. E eu sou muito fã, torcedor, sou apaixonado pelo surf e tá perto, ser amigo desses caras, pra mim é gratificante, cara. E sim, eu me emociono. No primeiro título do Felipe fiquei muito emocionado. No segundo também, porque eu sei o quanto os caras merecem, o quanto os caras trabalham. E são pessoas, e antes de qualquer coisa, são pessoas incríveis, cara. São meninos do bem. O Felipe, um cara, um ser humano assim muito fora da curva, um paizão, um maridão, um irmão, né, um filho assim exemplar e um amigo também. Pô, o Felipe já me deu várias vários suportes assim em momentos que eu precisei, enfim. Então, o contexto disso tudo, cara, me faz cada vez mais fã, assim, mais torcedor da turma. Cara, que legal, como é bom ouvir o Jadson falando sobre todos esses caras. E aproveitando, Jad, então, eu queria te ouvir qual que é o diferencial. Vamos ver, será que agora voltou? Boa, acho que agora o Jadson já me ouve mais uma vez. Qual é o diferencial desses caras, Jade? Gabriel, Ítalo, Adriano, Felipe, né? Falando dos nossos campeões mundiais,
Porque dedicação todo mundo tem, né? Quando você chega no circuito mundial, a dedicação de vocês ela é basicamente a mesma. E aí, qual que é essa virada de chave que faz um brasileiro não ser só um competidor do circuito mundial, mas também se tornar um campeão mundial? É o talento, é algo que vem de berço, são as oportunidades desde pequeno, talvez de viajar o mundo, de correr e conhecer vários tipos de onda. Onde você acha que é esse diferencial? De onde vem esse diferencial de não ser só um competidor, mas também se tornar um campeão mundial? Cara, eu acho assim, eu tenho minhas teorias, né? Neste caso, o que eu vou falar agora não é uma teoria. Os moleques são melhores. O Gabriel, o Felipe, o Ítalo, o Iago, eles são melhores do que os outros surfistas. Tá? Eles são mais talentosos, e são melhores, ponto. Não podemos também esquecer, obviamente, do João, né, que teve um ano surreal e ainda tem muita coisa para evoluir, vai evoluir. E o único atleta que hoje que realmente vai bater de frente com os caras é o Ethan. O Ethan é muito fora da curva mesmo. O Ethan é tudo isso que ele apresentou mesmo. O cara tem um surf, uma linha que é intocável. Eu não quero levantar polêmica aqui, mas eu acho que a turma fala assim muito em relação às notas do Ethan, mas sem realmente enxergar mesmo o que o cara tá fazendo ali, sabe? Não quero dizer que ele venceu o Gabriel na piscina, não. Mas a turma generaliza tudo, entendeu? A turma generaliza tudo. E eu não acho, de uma certa forma, isso legal. Mas esses gringos, caras, eles nasceram em ondas muito boas, assim, sabe? Os caras pegam ondas perfeitas, clássicas, quase todo dia, né? E não é a realidade dos brasileiros. Então eu sempre falo que ser bom no bom é fácil, sabe, cara? Então o cara que nasce, vamos supor, a Felipe ali em Ubatuba, é uma onda um pouco gorda, tem seus dias clássicos, às vezes balanço e tal. E aí vai surfar onda como o Trestos, e se ele quebra em Ubatuba, avalie o que ele vai fazer em Trestos, entendeu? Então essa é a minha teoria, de que se o cara é bom numa onda mais ou menos, quando ele pegar uma onda de alta performance, ele vai ser bem melhor. E sobre o que o Jadson disse do Ethan também, né? Eu gosto sempre de relembrar o que disse o Ed Groge aqui. O Ed veio aqui também no podcast, viu, Jadson? Inclusive os episódios anteriores no nosso canal no YouTube, também no Spotify, para quem quiser acompanhar. E pro Ed Groja, o surf, a linha do Ethan, para ele, claro, né, não aquele surf mais progressivo como a gente tem visto o Brasil colocar em alta nos últimos anos. Na borda mesmo. O surf de borda do Ethan pro Ed Groja é o maior e o melhor de todos os tempos. É mais ou menos por aí para você também? Cara, tá entre os três, assim. É difícil descartar o Mickey, é difícil descartar o Joe. Não descartar, falar que ele é muito melhor, mas ele tá ali, cara. Mas é por causa do estilo do Ethan, cara. O estilo do Ethan é muito encantador, sabe? Muito encantador. Mas imagina se tu pega o estilo do Ethan e taca no Felipe com a velocidade e com a força que o Felipe rasga. Aí, filho, criamos um robô, né? A mesma forma de pegar os aéreos do Felipe e tacar no Ethan, acabou. Entendeu? Então eu acho que é bem por aí mesmo, cara. Concordo com o Ed, assim, mas eu não colocaria ele isolado, assim, como, sabe, como o cara, não. Mas faz total sentido, sim, porque é embaçado, cara. O Jadson, vem aí uma Olimpíada, mais uma, o surf representado pelo Brasil, né? João e Felipe. Quem sabe o Gabriel com uma terceira vaga, com né? a Tati já no feminino também. Tati no feminino. Agora vai ser em Tiahupo, cara. Você abriria mão de alguma conquista que você teve na carreira para poder representar o Brasil em Tiahupo numa Olimpíada? Cara, abrir mão não, né? Porque eu seria ingrato com o universo, né? Que eu tive uma conquista que talvez eu batalhei tanto para conseguir aquilo e abrir mão, né? Mas
eu fiquei muito triste quando eu me machuquei esse ano, porque é, eu sonhava assim em poder participar, né, dessas Olimpíadas, ainda mais usando o Miguel como exemplo, né? O Miguel acabou em sexto no ano passado, cara, e foi um ano assim muito surreal. E Miguel mostrou o exemplo de foco, determinação, de abrir mão de muita coisa para alcançar um objetivo, né, cara? E eu comecei o ano conversando com minha parceira aqui, Miguel, meu maior exemplo esse ano. Quero fazer como o Miguel. E o Miguel mostrou que, mais uma vez, mostrou que o foco, que o trabalho, é, com direcionamento, você consegue sim seus objetivos. E, cara, a turma me chama de veterano, óbvio, né? Eu tô aí 13 anos competindo entre esses caras, né? Competi com o Mickey, com o Andy Aires, com o Joe, essa turma, né? Bid, tá? A galera já se aposentou, com o Adriano já se aposentou. Então, a impressão assim que eu, cara, eu sou muito antigo, mas, cara, eu tenho um ano a mais do que o Miguel e somente 2 anos a mais que o Medina. Então, cara, eu ainda sou novo e sonhava muito em poder acabar esse ano aí com a chance de representar o Brasil nas Olimpíadas, e ainda mais sendo em Chopo, né? Que em Chopo pode vir Ethan, pode vir quem for que essa não. É um dos lugares mais temidos mesmo, Jadson, para surfar? Ali é diferente? Meu É não, onde não, meu não. Meu não, mas é assustador, sim, mas é é bem onde se assustador. separa os meninos Mas dos homens. não, 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 cara, assim, é uma onda difícil, sim, perigosa. O Ethan quase não compete o top 5 por causa de machucar lá. Mas, cara, Pipe é muito mais perigoso, muito mais difícil, muito mais assustador do que o Chopo mesmo. Qual é o seu lugar mais temido? Pipe? Ou tem Pipe. algum outro? Pipe, não, Pipe é assustador, cara. Ficamos até quieto aqui, porque foi Pipeline. pra gente é até uma surpresa, É, uma opinião diferente aí de um cara que conhece o mundo inteiro, né? exatamente, porque o Teco veio aqui no podcast também, ele disse, né, que havia muita preocupação dele como presidente da CB Surf, porque quando a gente fala de Olimpíada, teremos competidores, né, representantes de países que não estão habituados a competir todos os anos na etapa de Tearrupo, porque eles não competem, né, o circuito mundial, então que há uma preocupação até num aspecto de segurança de atletas que não têm essa possibilidade de surfar na onda lá do Tahiti. Jadson, eu queria te ouvir. Há pouco você falou mais uma vez, né, sobre os objetivos da temporada, o quanto você, de uma certa forma, ficou frustrado por não competir durante toda a temporada, podendo brigar com essa possibilidade de classificação para a Olimpíada, e que também te obrigou a disputar o Challenger para buscar essa reclassificação. Vocês, diante da lesão que você teve, né? E aí vem uma questão que a parte que você não competiu por um aspecto físico, por uma lesão que você sofreu. Você esperava algum tipo diferente de tratamento da WSL? Porque não estou comparando os casos, né? Mas é só para colocar na mesa aqui. O Miguel também sofreu uma lesão e ele recebeu a vaga da WSL já confirmado como representante brasileiro em 2024. A outra vaga foi dada para o Kelly, que tem aí pelo menos mais uma carta na manga, quem sabe se ele quiser competir no próximo ano. Diante da sua lesão, dessa impossibilidade sua de competir no circuito mundial por um aspecto físico, você em algum momento esperava alguma postura e um tratamento diferente da WSL? Cara, não pelo fato de entender a regra e por motivos de justiça mesmo, né? Não sei se a palavra certa é justiça, mas o Miguel se machucou em oitavo no ranking ou em nono. Ele se machucou em Portugal, tá? Aham. Eu tenho certeza que ele estava entre os 10 primeiros. O Miguel foi top 6 do mundo no ano passado, né? E é regra, se por acaso um top 5 ou um campeão mundial não conseguir fazer o corte, a vaga é dele. Então eu estava totalmente consciente
do cenário inteiro. Aham. Se por acaso o Miguel faz o corte, ou o Kelly Slater faz o corte, a vaga seria minha. Isso já era garantido. Mas já que isso não aconteceu, a vaga foi para os caras, entendeu? A vaga do Miguel, honestíssimo, correto, eu me sentiria, não iria me sentir bem, em hipótese nenhuma, se a vaga não tivesse sido minha e não do Miguel, porque acima de tudo eu sou uma pessoa que gosta das coisas honestas, das coisas justas, e o certo é certo. A vaga teria que ser do Miguel. Agora, a vaga do Kelly foi sobre regras, e a gente concordou com isso, tá no livro de regras, então a gente não pode chegar aqui, nossa, mas X, Y e Z, né? Mas seria o... não foi por falta de oportunidade, né? O cara teve a oportunidade dele de fazer o corte, né? E não conseguiu. Mas fazer o quê? Tá na regra lá e paciência, né? Jadson, eu tenho uma informação aqui, eu queria que você confirmasse para mim. Claro que o seu plano, você falou, pô, sou jovem ainda, tenho muito pela frente. O seu plano é se reclassificar, disputar o CT e continuar disputando o circuito mundial. Mas com essa nova era do circuito brasileiro, o Dream Tour, né? Um circuito forte, com boa premiação, com campeonatos de alto nível. Me falaram que você tem a intenção de, no futuro, disputar o circuito mundial e conquistar o circuito brasileiro, ser campeão brasileiro. É isso mesmo? É um sonho que você tem? Em 2018 eu fui campeão brasileiro. Não, eu digo nessa nova era já com No Dream Tour agora. com uma estrutura bem diferente do que Com tínhamos. certeza, eu não vou parar de surfar e competir, né, velho? Ainda mais com o circuito que nós temos hoje no Brasil, cara. Esse circuito dos caras tá animal. O circuito tá de parabéns em todos os aspectos, entendeu? E o cara que reclamar do circuito que o Brasil tem hoje merece levar a surra de urtiga, irmão, porque os caras estão pagando 40 pau pro primeiro, um formato animal, uma estrutura incrível. Há 3, 4 anos atrás, não sei se tinha circuito ou quantas etapas eram, se tinha primeira, segunda divisão. É por isso que eu Mas te eu disse. lembro que que eu competi, eu venci a etapa, ganhava 10 mil, hoje o campeão ganha 40, o campeão da segunda divisão ganha 20, então o circuito está alucinante. Eu espero não participar desse circuito tão cedo, Sim. tão cedo, mas se for daqui para frente, se as coisas não acontecerem conforme planejado e eu não conseguir, que Deus me livre, retornar à elite, até mesmo que, independente de eu me classificar ou não, eu estou contando com a vaga de first replacement, né? Ser o primeiro alternate ali, eu acho que sim, essa é a coisa mais justa a ser feito, né? Porque todo ano existe o first replacement e devido ao meu histórico de anos, eu eu conversei com isso com o pessoal que eu nunca rodei do WCT por falta de performance. O primeiro ano que eu rodei, eu estourei meu joelho, eu quebrei meu joelho e não consegui surfar. E esse ano, novamente, a mesma coisa. Então, independente de ter tido anos assim que sempre foi ali na última onda, no último campeonato, mas a gente estava ali performando e garantindo nossa vaga por mérito. Então, nada mais do que justo, né, de que essa, independente de eu conseguir ficar entre os 10 ou não, essa vaga de first replacement ser minha. Se por acaso, se Deus me livre, eu não conseguir me classificar e essa vaga, eles não me darem essa vaga, aí realmente você pode olhar e falar, os caras estão sendo muito ingratos comigo, assim, sabe?
Mas essa sua vontade, né, Jadson, por enquanto de não competir o Dream Tour, ela se deve muito também ao fato da exclusividade, né? Os atletas do CT têm ali a questão exclusividade da WSL. Do Challenger não, né? Os atletas do Challenger podem competir o Dream Tour, por exemplo. Sim, sim, Mas sim. para quem vem do CT, isso é um impeditivo, né? Se bem que não deixaram, eu falei com o Michael Rodrigues, cara, que o Michael Rodrigues estava ainda no Ele ano fez vigente a do primeira, CT. É isso. sim. Não, aquela história. Eu particularmente penso da seguinte forma. É tanto que no ano que as etapas do Challenge aconteceram após o término do WCT, não o corte. Eu acho que isso foi em 2021, Uhum. que acabou o México e aí começou o Challenge. Sim. Sim. Eu falei, cara, eu acho muita sacanagem qualquer atleta que já tem sua vaga pro ano que vem competir o Challenge, porque diminuiu o número de atletas, diminuiu o número de vagas por região. Então, eu acho, opinião minha, né? Então, tô dizendo que eu tô certo. Eu acho sacanagem qualquer atleta participar das etapas, né? Eu queria ter ido para Rossegol competir, que eu amo Rossegol, eu queria ter ido para Portugal, mas não fui. Aí eu falo da mesma forma dos atletas da elite. Se o cara correr uma etapa na casa dele, ali na praia dele, show. Mas o cara que é da elite querer participar de todo o circuito CB Surf, eu acho que o cara tá viajando, entendeu? Até mesmo porque eu não enxergo ninguém querendo fazer isso. Uhum. Você não vai ver o Ítalo, o Gabriel, o Felipe, o Iago, o João, os caras acabando o ano agora e os bichos aqui no Brasil, né? O CB Surf. Vai fazer igual o Iago tá lá em Fiji agora, lá. Mandou até mensagem. Eu perguntei, Fiji? Ontem à noite ele, vem, Jerry. Os moleques estão agora na Califórnia lá. Os caras vão fazer alguma coisa, eu acho, ali na Califórnia ou pra algum lugar, viu? Eu não perguntei não, mas tá muito estranho essa movimentação ali dos caras. Ó, e o Tem Jadson, alguma coisa aí rolando. o Jadson Sorridente, se ele não é campeão mundial, se ele não tá no top 3, no top 5, em WSL, o Jadson é top 1 ou top 2 dos No caras carisma. do cara mais legal e mais querido do circuito, tanto pelos gringos quanto pelos brasileiros. E eu queria aproveitar a chance do Jadson, pô, deve ter milhares, a gente sempre fala isso aqui nos programas, né, de contar algumas histórias, alguns perrengues, algumas coisas engraçadas que acontecem. Se você lembrasse alguma história legal, bacana, envolvendo alguns personagens aí, os seus amigos, que tenha sido marcante, uma coisa engraçada ou divertida aí. Mas poupa o DVD, viu, Jadson? Porque as histórias anteriores aqui todas estavam ligadas ao DVD. Deixa ele fora dessa, senão ele vai começar a brigar com a gente aqui também. Eu nem ia falar do DVD, mas eu vou falar uma dele agora. Cara, o DVD ele é muito bonzinho, cara. O DVD é um cara de coração muito bom. E eu acho que ele não sabe falar não pra ninguém. Aí tô eu lá em Pantin com o DVD, a gente correndo o Challenge. Aí o Wesley Dantas, figuraça, talento nato, cara. O cara surfa muito, né, esse moleque. E ele chega pra mim e fala: Aí, Jerry, vamos ali pegar minha prancha no aeroporto, a gente lá em Pantin, tá? Na Espanha. Eu falei, cara, tá aqui a chave do carro, mano. Pode ir lá. Ele, pô, não tenho carteira, não sei o que e tal. Eu falei, mano, não vai dar certo, velho. Aí ele chegou pro DVD e falou, ó, DVD, vamos ali pegar. Não vai dar certo não. Eu perguntei onde é que tá tuas pranchas, porque tem vários aeroportos ali na Espanha. Aí, bicho, tá lá em Portugal. Aí eu falei, irmão, me desculpa, velho. São 8 horas de carro, velho. Aí ele chamou o DVD, vamos, irmão, vamos. Aí entrou no carro, aí o DVD, bota aí no GPS. Aí ele, não, vou te guiando aqui, pô. Cara, no meio do caminho, o DVD viu que tinha algo errado e foi olhar aí, o DVD endoidou. Ele, tu tá ficando maluco? Eu não sei o que e tal, mas, cara, o DVD ia dirigir, mano, 8 horas de carro pra buscar a prancha do Wesley, com o Wesley, ele dizendo que tava ali no aeroporto, tipo, tamo ali, indo buscar ali, sabe? E DVD ficou 1 ano falando dessa história, boladão, mas muito engraçado.
Cara, bom demais. Jadson, gostaria de agradecer sua participação aqui no podcast Surf 360. Cara, é sempre uma honra poder ouvir as suas histórias, poder te ouvir com toda a sua experiência, com toda a bagagem que você tem. E acho que, acima de tudo, né, quando a gente escuta você falando hoje da Brazilian Storm, de tudo que vocês construíram também nesses últimos anos, eu acho que o amor que dá para sentir, né, a sua satisfação quando você fala de tudo que vocês conquistaram, de tudo que virá pela frente ainda. Então, cara, é muito bom te ouvir. As portas aqui do Surf 360 estarão sempre abertas a você e em breve pessoalmente, hein? Quando tiver uma passagem aí por São Paulo, pode dar um toque. A gente, com todo o prazer do mundo, vai te receber também aqui nos nossos estúdios pra gente bater esse papo mais uma vez. Obrigado, viu, Jadson? Eu que agradeço, cara. Obrigado a vocês pelo carinho, pelo espaço, pela paciência de ter esperado a gente poder se alinhar aí para poder fazer esse bate-papo. E prometo a vocês que quando estiver por aí vai ser uma honra sentar pessoalmente e dar continuidade aí nesse papo que dá para conversar por horas. E nesse bate-papo presencial, que já tá combinado com o Jadson, é só uma passagem dele aqui por São Paulo pra gente armar, e aí a gente já vai separar o estúdio aqui para umas 3 horas de bate-papo, pelo menos. Pode o deixar. que tem de história. Só garante umas 2, 3 garrafinhas de café aí, porque senão a gente não consegue. Pode deixar, tá garantido. Essa é a nossa promessa, então teremos café de sobra aqui pro Jadson também. Sou fã desse cara, meu. Que cara, coração maravilhoso, surfista maravilhoso, Tamo técnico. Junto, galera. Obrigado, irmão. Obrigado. Demais, Jadson. Muito obrigado mesmo. Parabéns pela pessoa que você é, acima do atleta que você é. E você estava falando da vaga de suplente, Valeu, viu, família, Jadson? Não vai precisar, tá bom? Vem a reclassificação aí no Challenger Series. Isso. E a sua vaga classificada, confirmada para o ano que vem. Essa é a nossa torcida, estaremos aqui acompanhando tudo. Boa sorte, vai para cima e arrebente, viu, Jade? Tamo junto, família. Obrigado, cara. Fique com Deus aí. Obrigado, carinho de todos. E tamo junto, tamo junto. Valeu, Jadson André, então. Que convidado especial nessa nossa semana. Novo episódio do podcast Surf 360. Cara, como é bom ouvir o Jadson, todas as histórias, toda a resenha. Estaremos aqui na torcida também agora pelo Brasileiro no Challenger Series. Todas as sextas-feiras, às 7h30 da noite, um novo episódio aqui do podcast Surf 360. No nosso canal no YouTube, também no Spotify. Se inscreva, ative as notificações. Agradecendo mais uma vez ao pessoal da Board House Brasil, os nossos parceiros das pranchas iradas. Na semana que vem estaremos de volta então aqui dos estúdios da Live Sports com mais um episódio do podcast Surf 360. Certo, Thiago Blum? Um abraço. Fechadíssimo, um abraço. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Jade ainda tá na área ou já desligou? Oi, valeu, galera.